Aleluia! Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Quantos podem dizer glória a Deus? Maravilha! Diga para o seu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Maravilha! Coisa linda! No último ano, eu recebi uma palavra do Senhor. Eu recebi uma palavra que esse ano seria o ano da multiplicação, o ano em que nós avançaríamos, né, em dobro. E nos últimos dias, Deus tem falado comigo que ainda tem mais. Eu vi a mão de Deus se cumprindo sobre a minha vida. Eu vi a mão de Deus se cumprindo sobre a palavra e a promessa que Ele deu para mim no último ano. É um ano de multiplicação, é um ano de crescimento, é um ano de avanço. E nessa última semana eu recebi uma palavra. E a palavra é exatamente essa: unidade para acelerar. Fala para o teu irmão: unidade para acelerar. Abra sua Bíblia, primeira carta de João aos Coríntios, no capítulo 1, versos 10 e 11. Você que quiser pode acompanhar aqui. Rogo-vos, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que fareis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Nós estamos num novo ciclo. Eu entendi que Deus ele falou comigo fortemente ontem a respeito de virar a chave, que Ele estava virando uma chave sobre a igreja, virando um novo ciclo sobre a igreja. E no momento em que eu entendi, ei, Deus está virando uma chave, Deus está querendo fazer algo, Deus falou, ei, era exatamente o que eu estava falando através dessa palavra. É a unidade para acelerar. É algo que Deus fez a multiplicação, mas Deus ainda falou assim: se houver unidade na minha casa, se houver unidade dentro da igreja, algo ainda maior vai acontecer, algo ainda poderoso vai acontecer nesse ambiente, que as pessoas não vão entender como aconteceu isso. A promessa de Deus ela tem sido ministrada aqui todos os dias. Todas as vezes que alguém de fora vem aqui, ele vem, prega, ministra e fala assim: Deus falou algo sobre esse ambiente, Deus falou algo sobre os jovens, Deus falou algo sobre essa casa de oração que vai invadir a independência. Todos os pregadores de fora, eles vêm e falam a mesma coisa. Por mais que eles não se conheçam, por mais que eles não tenham ideia de quem veio aqui havia falado aquilo, eles falam a mesma coisa. E agora Deus está dizendo: a unidade vai acelerar o processo, a unidade vai fazer com que essa casa de oração seja intensificada, de oração, de graça, de paz, de salvação, de transformação e mudança de vidas. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? De tudo que nós devemos guardar dentro da casa do Senhor é a unidade. A unidade vai fazer toda a diferença. Satanás, ele quando quer destruir algo, quando ele quer destruir um casamento, quando ele quer destruir um ambiente, ele começa com a divisão, ele começa com o disse-me-disse, ele começa com algo que destrói a unidade, que destrói aquilo que Deus estava construindo em amor, em graça, aquilo que Deus estava tentando fazer através da unidade. Satanás ele vai infiltrando e dia após dia ele vai tentando fazer com que a igreja seja destruída. E se você for olhar, a igreja de Corinto ela tinha milhares de problemas ministeriais, problemas, né, na área sexual, pessoas que tinham trocentos mil problemas de depravação sexual, de processos jurídicos. Era um irmão processando o outro porque não gostou disso, porque não gostou daquilo, porque não foi com a cara do irmão, começava a
eu quero comer. E a briga para ceiar. Imagina isso. A glutonaria, problemas de matrimônio, um cidadão casado com 2, 3 mulheres, o outro que queria casar com a própria filha, o outro que fazia diversas coisas. Mas o mais interessante é que na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, uma das primeiras coisas que Paulo começa a tratar com a igreja de Corinto é: rogo-vos, pois, irmãos meus, que faleis a mesma língua. Paulo quer tratar da unidade daquele povo de cara. A primeira coisa que Paulo quer fazer é: eu preciso tratar da unidade desse povo. E agora Paulo está dizendo: ei, eu rogo a vocês, eu rogo a cada um de vocês, para que vocês comecem a falar a mesma língua, para que vocês comecem a andar no mesmo espírito. O próprio Jesus, na oração sacerdotal de João capítulo 17, disse: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Eita glória, Jesus, maravilha, coisa linda. Aleluia! Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Preste atenção nesse versículo. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Se você entender, no momento em que Jesus está falando com o Pai, é para que a igreja, para que os homens, eles entendam que precisam ser um, para que todos sejam um, unidade, assim como eu sou um contigo, para que o mundo entenda, para que o mundo entenda, para que o mundo entenda que Jesus foi enviado pelo Pai. Para que o mundo possa crer, para que o mundo possa entender o que Deus quer fazer no Alto Independência, para que as pessoas que estão lá fora perdidas entendam o que Deus quer fazer, é necessário que haja unidade na igreja. Ei, olha só o que Paulo estava falando. Aquela igreja tinha 300.000 problemas, mas ele falou assim: ei, a igreja precisa entender o poder da unidade. E Paulo estava dizendo: eu rogo a vocês, para que vocês falem a mesma língua. E para que todos precisam falar a mesma língua? Para que o mundo entenda, para que o mundo seja tocado, para que o mundo seja transformado. É necessário que a igreja do Senhor continue falando a mesma língua e avançando no mesmo passo, vivendo o propósito de Deus. Meu Deus, nada Em primeiro lugar, vamos lá. Se a obra avança ou fica travada, depende muito da unidade do corpo. Algumas pessoas, elas têm um problema seríssimo com a divisão. Mas a verdade é a seguinte: uma separação não é a mesma coisa que uma divisão. Foi necessário que Paulo e Barnabé, eles, num determinado momento da obra, eles se separassem para que a obra andasse. Foi necessário que eles, num determinado momento, cada um tomasse um rumo, porque eles estavam tendo um problema, um atrito. E aí, ele falou assim: é melhor que você vá para lá com o João Marcos e eu continue para cá. Não era uma briga, não era uma divisão, mas a verdade era que eles precisaram separar, precisaram andar cada um de um lado para o bem da obra. Está entendendo? Então, porque se aqueles dois, ou na verdade os 4, continuassem andando juntos, teria uma briga séria, teria um problema, teria um atrito, e a obra de Deus não andaria. O evangelho não seria expandido como deveria, porque era necessário que os 4 que andassem juntos, andassem realmente juntos. Amós capítulo 3, verso 3 diz: andarão 2 juntos se não houver acordo entre eles? Às vezes é melhor a honestidade e sair para procurar outro lugar, né, do que ficar dentro de um local, seminando um espírito de descanso.
discórdia, um espírito de desigualdade, de união, pensando, eu estou certo aqui e o outro está errado, pensando diversas coisas e trabalhando um problema dentro da igreja. Essa semana eu vi a irmã num grupo de WhatsApp. Ela recentemente entrou para uma igreja e imagina, a igreja tem a parede preta. E aí, isso é um problema para a irmã. Aí ela foi lá no grupo do WhatsApp e começou: eu já falei pro pastor, aquela parede preta é assim, aquela parede preta não pode, e que não sei o que. Eu falei: meu Deus, se a irmã não concorda, por que ela não foi para a igreja na parede preta? Ou para a igreja na parede amarela? Aí ela está lá dentro de um grupo de WhatsApp com mais de 40 pessoas falando e reclamando. Então, é melhor que ela fosse para um outro lugar do que ela andar num lugar questionando a visão do pastor, questionando o que estava acontecendo ali. Eu falei: meu Deus, não deixa isso acontecer lá na igreja não. Será que estão falando mal da minha igreja, da parede cinza? Jamais isso vai acontecer aqui. Parece tão bonita dessa. Mas a verdade é que eu vi a irmã falando um monte de coisa. Não, porque a parede preta, que eu não concordo com isso. Mas por que ela entrou para a igreja? É melhor que ela fosse para algum lugar que ela estivesse adaptada. Para caminharmos juntos precisamos ter concordância. Sem concordância não há unidade. E se não concordamos uns com os outros, não caminharemos e nem avançaremos. Muitas das vezes nós vemos, existem várias igrejas, várias denominações, que se dizem evangélicos. Por quê? Porque uma tem a parede preta, uma é muito voltada para os jovens, a outra é muito voltada para o público mais idoso, a outra é muito voltada para uma determinada classe de pessoas. E aí você vai vendo que cada uma tem uma visão. E aí é importante que as pessoas entendam. É bom isso? Porque também não vai ter desculpas. Eu não fui na igreja porque lá naquela igreja eu tinha que usar terno, gravata, que isso, que aquilo. Não, eu não fui à igreja porque o meu cabelo era vermelho e o pastor não ia gostar do meu cabelo vermelho. Cabelo bonito do menino, Aí, ele não tinha vir aqui com o cabelo vermelho, o outro de rabo de cavalo. O irmão, como é que é o apelido? Te deram um apelido, sabe? Samurai. Aí, o irmão samurai, rabo de cavalo, isso e aquilo. E aí as pessoas falam: não, mas eu não posso ir para a igreja porque eu não gosto de andar de terno e gravata, eu não quero andar só de saia, de vestido. Não, cada igreja está sendo ali moldada pelo Senhor, numa visão para que a pessoa esteja bem, para que Deus possa alcançar essa pessoa de alguma forma, e que não haja desculpas. Eu não fui para a igreja porque, por causa disso ou daquilo. É claro que nem tudo você vai concordar dentro da igreja, mas não vai ter desculpas que você não entrou na igreja por causa de A ou B, por causa de roupa ou por causa disso ou daquilo. Então, se no coração há divisão, então há separação. No momento em que eu vi aquela mulher falando da parede preta, eu falei: meu Deus, o coração dela não está naquele lugar, o coração dela está fora daquele lugar. E a gente precisa ter um coração voltado para onde estamos, um coração voltado para a visão que Deus tem dado para o lugar. É muito importante, porque senão acaba causando uma divergência, uma dificuldade, um problema, e as pessoas começam a falar outra língua. Se nós estamos caminhando junto, precisamos falar a mesma língua. Porque eu chego lá na rua e falo assim: não, vamos lá na igreja, e isso e aquilo. Aí vem o outro e fala assim: rapaz, eu até gosto lá da igreja, mas aquela parede preta. Tá entendendo? Porque eu imagino logo o irmão falando: eu até gosto lá da igreja, gostei do pastor, gostei da pregação, olhei isso, aquilo, tal, mas aquela parede preta. E pensa em algumas coisas que você já ouviu das pessoas a respeito das igrejas. Eu até gosto, mas... Então, muitas das vezes é melhor não falar. É melhor falar: Deus, trata comigo esse problema. Trata comigo para que eu possa alcançar o que o Senhor tem para a minha vida. Olha o que acontece. Não é... Pedro foi para alcançar os judeus, Paulo para alcançar os gentios. Algumas igrejas, elas
Pensa numa vez que a Trindade teve que descer na terra. Porque você ouve lá Gênesis, no capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas se você for no capítulo 11, acontece algo muito forte ali. Acontece ali um problema seríssimo. A Torre de Babel vai sendo edificada. E Deus olha dos céus e fala assim: desçamos lá e confundamos ele. Sabe por quê? Olha o que está escrito no verso 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Um povo se uniu para ir contra a vontade de Deus. Um povo se uniu para exaltar o próprio nome. Um povo se uniu e falou assim: vamos construir uma torre e vamos chegar nos céus. E olha só, Deus ele vem e fala assim: desçamos lá e confundamos eles. Porque para um povo unido não vai ter empecilho. Se para aquele povo que estava indo contra a vontade de Deus, o próprio Deus falou: não vai ter empecilho, imagina a igreja do Senhor unida. Imagina a igreja do Senhor dizendo: vamos avançar na autodependência. Vamos avançar no Paraná, vamos avançar no Quitandi, vamos avançar na cidade de Petrópolis e vamos fazer uma explosão para transformação de vida. Imagina uma igreja unida a cumprir o propósito de Deus. Meu Deus! Imagina só, se para fazer algo contra o Senhor, o próprio Deus falou assim: para eles não vai ter empecilhos, para eles não vai ter restrição. Imagina o que Deus está falando sobre a tua vida. Imagina o que Deus está falando assim: no meio da unidade, no meio do fogo, no meio da graça do Deus Todo-Poderoso, a igreja vai avançar e a tua casa vai ser salva, os teus filhos serão salvos, os teus vestidos serão alcançados. Algo poderoso vai acontecer através de você. Mas é necessário que a igreja entenda o poder da unidade. É necessário que a igreja entenda o poder da unidade. Aleluia! Glória a Deus! É tudo isso que Paulo diz aos Coríntios: rogo-vos, pois, irmãos meus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que fareis a mesma língua. Como aconteceu lá em Gênesis. Paulo estava dizendo assim: se vocês começarem a falar a mesma língua, os problemas que estão acontecendo dentro da igreja de vocês mudam. Paulo estava orientando aquela igreja que tinha diversos problemas, e ele estava dizendo: se vocês começarem a falar a mesma língua, os problemas vão amenizando e transformando, e algo poderoso vai acontecer. Amém, Jesus. É esse espírito que tem destruído muitas igrejas. Muitas igrejas estão tendo divisão, separação, problemas seríssimos, porque as pessoas começam a falar línguas diferentes, começam a falar algo totalmente fora, né? Agora, quando a pessoa começa a entender o propósito, no outro dia, né, aconteceu que eu estava, já tem um tempo, estava lá em casa e ouvi um rapaz falando, e eu falei assim: já sei, o pessoal da Universal está fazendo evangelismo aí. O pessoal da Universal está fazendo evangelismo aí. Porque o cara estava lá falando e falando e falando, né? Por quê? Porque quando você ouve alguém da Universal, você vê que eles têm a mesma língua, eles falam da mesma forma, e isso é muito bom, tá? Eu acho muito interessante porque eles falam da mesma forma. E na verdade o cara não estava fazendo evangelismo, era o filho visitando a mãe. Eu não conhecia aquele cara, ele mora no Rio e ele é um pastor da Universal. Para você ter noção, era um pastor da Universal que foi visitar a mãe. Eu falei assim: o pessoal da Universal está fazendo evangelismo aí. Porque se você olhar, eles pegam da mesma forma, eles falam da mesma forma, eles movimentam a mão da mesma forma. Quando eu vi o filme eu entendi. O Edir Macedo tem um problema na mão, e por ele falar e ensinar aqueles homens, pastores, liderados por eles, eles pegam a mesma maneira, eles falam a mesma coisa, eles vivem da mesma forma. Isso é algo lindo, algo poderoso. Ele, muitas das vezes, chega aqui e fala assim: não, porque igual o pastor fala, né? Aí agora o Alex faz assim, aí ele vai, né,
coração e está começando a falar a mesma língua, falar a mesma forma. Muitas das vezes você vê as mensagens no WhatsApp e pastor, Vitória, Vitória, Vitória. E aí, Vitória, pastor, Vitória. O outro irmão falou assim, pastor, a minha mulher já está reclamando comigo que eu só falo Vitória. Mas a verdade é, nós temos que falar Vitória, nós temos que pronunciar isso, nós precisamos viver isso. A verdade é que nós precisamos viver no mesmo espírito, falar da mesma forma, viver pensando do mesmo jeito. Aí você fala assim, não, eu sou macaco de imitação, eu não vou ficar desse jeito não, eu não vou imitar não. Ei, a verdade é que quando andamos juntos a gente precisa falar da mesma forma do povo de Deus. Quando a gente está no mundão, a gente quer falar as mesmas gírias do parceiro do mundo, a gente quer viver completamente perdido, fazendo tudo de errado que os outros fazem. Agora, quando a gente está em Cristo, por que nós não podemos usar a expressão que Cristo nos dá? Por que nós não podemos, em unidade, começar a falar igual, a viver igual e a transformar o ambiente? Porque as pessoas vão falar assim, pô, já nada nem me ver, né? Pô, eu tô vendo a diferença, eu tô vendo o jeito que você fala, eu tô vendo o jeito que você anda, eu tô vendo a sua conduta, isso faz a diferença. Por quê? A unidade vai fazer isso. A unidade faz com que estejamos tão juntos, que as pessoas vão falar, você faz parte daquele povo que está impactando a autodependência. Você faz parte daquele povo que foi chamado para fazer a diferença. Um povo de Deus na terra. Está entendendo? É necessário que o marido, por mais que ele venha de uma família completamente diferente da sua esposa, depois de tantos anos de convivência, eles comecem a falar diferente. Eles começam a falar cada um igual, e muitas das vezes vai ter aquele papo de marido e mulher, e filhos na mesa. Quando tem alguém de fora, fala assim, o que essa gente está falando? Não entendi nada, mas é um dialeto próprio. O pessoal aqui tem isso, o DM, o Lô, eu ficava vendo o DM e o Lô conversando, eu falava assim, que língua é essa aí? Porque o DM fala, não sei quantos idiomas, eu falei, que idioma é esse aí que eu não conheço? Aí ele, isso aqui é um dialeto nosso, isso aqui é só da nossa família. Eles tinham um dialeto que só eles falavam. Tá entendendo? Aí você fala, meu Deus, a família é tão unida que eles inventaram o próprio dialeto. Tá entendendo? E a igreja precisa ser assim. Ela precisa falar a linguagem dos céus. Ela precisa andar unida. Ela precisa andar no mesmo propósito. Ela precisa pregar o mesmo evangelho. Ela precisa viver aquilo que Deus tem para viver no alto independente. Aleluia. E nós vamos embora. Eita, glória. Glória a Deus. Maravilha. Se o microfone falhar, a gente vai sem ele. Já estou quase sem voz por causa da vigília hoje. Eita, glória. Mas isso não é um resultado simples. Isso é gerado dia após dia. Dia após dia. Tá? Agora Paulo vai dizer algo interessante sobre isso ainda no verso 11. Que nós precisamos ter a mesma disposição mental. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e para que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental. E a mesma disposição mental é exatamente isso que você está vendo aí. Muitas das vezes nós temos um amontoado de pessoas. Nós temos uma igreja que está cheia, mas elas não estão na mesma disposição mental. Estar na mesma disposição mental é diferente de um saco de batatas. Um saco de batatas, por mais que ele esteja preso ali, muito bem amarrado, se alguém passar uma faca e cortar, simplesmente aquilo ali vai fazer, vai espalhar batata para tudo quanto é lado. E eu fico pensando que no momento em que se espalha batata para tudo quanto é lado, batatas caem, se ferem, né?
A batata se machuca ali, e você fala assim, machucou. Outras vão rolar, vão passar onde não deveria ter passado. Outras vão cair dentro do bueiro. Outras vão entrar em buracos. Você vai falar assim, e agora? Como é que eu tiro? Está entendendo? A verdade é que se a igreja não tiver somente como um amontoado de batatas, não vai ter pessoas se perdendo, pessoas indo para a lama, para não usar outra palavra, pessoas indo para algum lugar que você fala assim, não consigo mais tirar ela desse buraco, desse fundo do poço. Mas quando a igreja começa a entender o propósito da unidade, a igreja se torna um purê de batata. Agora, um monte de batata se tornou a mesma coisa. Um monte de batata começou a falar a mesma língua, tem o mesmo sabor, está salgando da mesma forma, está salgando do mesmo jeito. Está entendendo? Era o que Paulo estava tratando com aquela igreja. A igreja de Filipos, ela começou a ter um problema seríssimo entre duas irmãs, que Paulo teve que fazer a mesma coisa. Na Filipenses capítulo 4, verso 2, Paulo disse assim, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Está entendendo? Ele falou, aquelas mulheres elas estavam tendo problema, eram duas irmãs e Paulo teve que fazer a mesma coisa, porque rogar significa talvez o cidadão ter que ajoelhar, cruzar as mãos e falar assim, rogo-vos, pois. Ele teve que implorar praticamente, ei, mulheres, vocês duas aí que estão brigando, não é para mulheres aqui não, mas as mulheres que estão aí, que estão completamente fora da visão, completamente fora do que Deus quer, eu estou pedindo para que vocês comecem a pensar com concordância no Senhor. A verdade é que nós não precisamos concordar em tudo, mas precisamos concordar no Senhor. Precisamos concordar que vidas precisam ser salvas. Precisamos concordar que vidas precisam ser transformadas. E este é um ambiente onde homens e mulheres vão entrar para serem libertos, vão entrar para serem transformados, vão entrar para que Deus ele possa transformar. Mas eu não concordo com o cabelo de um, eu não concordo com isso ou com aquilo, não vai fazer diferença. É simplesmente entender, eu preciso concordar no Senhor, e nessa unidade vidas serão transformadas. Isso é algo possível. Se não fosse possível, Deus jamais permitiria algo que nós não pudéssemos fazer. Mas é lógico que para isso aconteça, precisamos ter pessoas maduras, quebrantadas e equilibradas, humildes. Pessoas quebrantadas para entender que elas não são tudo, que elas nem sempre vão estar certas em tudo. Nós temos que escolher se vamos concordar com as opiniões do mundo ou com a palavra de Deus. O propósito de Deus é que todos nós tenhamos um só pensamento, mas não é um homem concordando com o outro. São dois homens, duas mulheres, um povo concordando com o que Deus tem para fazer, concordando com a palavra de Deus. Se queremos ver a obra avançar, temos que ser como um purê de batatas. Temos que nos unir e cumprir um propósito. Mas o individualismo quebra a unidade da igreja. O individualismo não faz com que consigamos avançar. A minha pergunta para você é: o que nós encontramos no Germasil ali? Nós encontramos azulejos, nós encontramos tinta, nós encontramos tijolos, laje, vigas, nós encontramos tudo isso. E se você for lá e falar assim, eu quero 10 tijolos, ele pega 10 tijolos e te vende. Mas se você chegar aqui e falar com o dono do prédio e falar assim, eu quero essa carreira de tijolo aqui, ele vai falar, posso te vender? Não, mas eu vou pagar R$1.000 nessa carreira aqui, mas não posso vender, eu não posso tirar isso daqui. Porque há uma diferença entre uma loja de material de construção e um prédio.
já estão unidas. Faz toda a diferença se nós entendermos isso. Que se a igreja andar como um material de construção, eu sou bom, eu sou um cimento. O outro vai falar assim, eu sou bom, eu sou um tijolo. Eu sou bom, eu sou um saco de areia. Mas a verdade é que só vamos edificar algo se todo esse corpo de materiais começar a trabalhar unidos para edificar o que Deus tem para fazer aqui. Para edificar, né, e acelerar o processo de Deus sobre essa casa. Acelerar o processo de Deus sobre o autodependência. Acelerar o processo de Deus de transformação do nosso bairro. De transformação da nossa cidade. É necessário. Como eu disse ontem, muitas das vezes nós focamos em Mateus capítulo 24. E haverão pestes, terremotos, maremotos, pessoas vão morrer. E a gente só vai pensando na destruição. Mas ao mesmo tempo Atos vai dizer, ei, nos últimos dias, diz o Senhor, vai se levantar um povo que terá visão, que terá sonho, que irá profetizar, que irá transformar o ambiente. Entendeu? Nós precisamos entender isso. A unidade vai fazer com que o Auto-Independência não seja mais conhecido como um bairro perigoso. Por mais que não seja. Por mais que você ande tranquilamente na rua. As pessoas dizem, Independência, eu não subo lá de jeito nenhum. Quantas das vezes eu ouço isso? Convido várias pessoas do trabalho. Eles veem as ministrações no YouTube, eles comentam comigo. Mas quando eu falo, Independência, pô, se o culto fosse de manhã, eu podia até pensar, né, cara? Mas ir lá de noite, aí é perigoso, é assim, é assado. Tá entendendo? Mas no dia que o povo de Deus, não só a DMV, mas outras igrejas entenderem o propósito da unidade da igreja, vidas começam a ser transformadas. E o bairro começa a ser impactado. E lá fora as pessoas falam assim, rapaz, Deus está fazendo algo maravilhoso com a Independência. O Auto-Independência se tornou terra de milagre. O Auto-Independência se tornou terra de salvação. O Auto-Independência se tornou terra de transformação. O Auto-Independência se tornou um lugar onde homens passam e vidas são completamente transformadas. Está entendendo? Mas é necessário termos a mesma disposição mental. Não precisamos ter a mesma opinião sobre política, sobre o time de futebol. Quantos flamenguistas tem essa noite? 3 aí, 3, 4. Ih, já está aumentando. Quantos? Ih, não vou nem perguntar do pessoal do Botafogo, não, senão já era. Passou de 10, é melhor deixar quieto. Não precisamos ter a mesma concordância sobre o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, mas nós precisamos entender que as coisas naturais elas vão ficar. O que Paulo diz que devemos ter mesmo é a opinião das questões espirituais. Amém? Amém. Deus abomina aqueles que possuem um sorriso diplomático, mas que por detrás minam a visão, criticam os líderes, né? Levantam a massa com as suas atitudes rebeldes. Deus abomina isso, né? Todo relacionamento de unidade é destruído por uma terceira voz. A voz da serpente no jardim do Éden. Imagina aquele casal que estava bem. Mas de repente veio a serpente e começou. Ei, Deus mentiu. Você não vai morrer não. Aquela terceira voz foi algo que foi minando a mente, foi minando a visão, foi aos pouquinhos. Eu não concordo com isso, eu não falo com isso, eu não falo aquilo. E aí acontece o quê? O homem cai, a mulher come o fruto que não deveria ter comido. Que não é uma maçã, para decepção de vocês. Por isso na equação do crescimento, subtração é tão importante quanto a multiplicação. Menos é tão importante quanto vezes. Está entendendo? Precisa se fazer a conta correta, precisa se entender o propósito. Numa casa é tão importante o banheiro quanto a
Você não conhece uma pessoa que mora há 10 anos na mesma casa e não tem um banheiro. 10 anos na mesma casa e... não preciso de banheiro não. O que eu preciso mesmo é de uma cozinha, porque eu como. Está entendendo? É necessário um banheiro numa casa, mas também é necessário uma cozinha. Está entendendo? Então, uma coisa precisa estar ligada à outra. Nenhum pastor gosta de perder as ovelhas. Nenhum pastor gosta de que a pessoa se vá para um outro rebanho. Mas muitas das vezes, quando a pessoa não consegue concordar com a visão, concordar com aquilo que Deus está liberando sobre o ambiente, às vezes é melhor que a pessoa vá e se sinta bem em outro lugar. A gente teve uma vez que o irmão estava pregando, aí chegou no final da pregação, a mulher do irmão falou para ele assim: ó, tá pregando igual o pastor. Ele já olhou para ela de cara feia, aí a outra vez falou assim: ele mesmo pregou igualzinho. Na outra vez que o irmão foi pregar, ele agarrou no púlpito assim, ó. Ele ficou preso porque ele ficou com medo de estar parecendo comigo. Ele ficou com medo de poder falar igual a mim, pregar livremente, andar para lá e para cá, gritar. Não posso parecer com ele. Está entendendo? Mas a verdade é que, olha o que Jesus ele fala no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 25. Jesus porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade contra si mesmo ficará deserta. Toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá, não prosperará, não irá adiante, não irá avançar. Está entendendo? Então é necessário que haja o mesmo parecer. Verso 11 ainda, Paulo fala, mesma disposição mental e o mesmo parecer. Além de falar igual, falar da mesma forma, Paulo diz: precisamos ter a mesma mente, mas também precisamos ter o mesmo parecer. Talvez você pense: isso aí é impossível. Mas se fosse impossível, não estava na palavra do Senhor. Quem diz é a palavra do Senhor, né? Não precisamos ter a mesma opinião, mas precisamos concordar que vidas precisam ser salvas, vidas precisam ser transformadas. Amém? A pergunta de Jesus foi muito clara. Se Satanás está dividindo, nem ele mesmo consegue avançar. Se ele, porque a acusação foi que Jesus expulsava demônios por Beelzebul. Ele falou assim: se eu faço por Beelzebul, se eu faço pelos demônios e expulso os demônios, não alcançaria o propósito, não daria certo. Então, Jesus estava dizendo: ei, não há concordância nem no inferno. Se não houver concordância lá, não prospera do jeito que eles querem. Então a igreja precisa combinar e entender o propósito. A igreja precisa entender que precisa andar em unidade. Há um cântico do Asaf Borba, até coloquei ele aqui. Na força do Espírito Santo, nós proclamamos assim que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Porque na verdade é necessário que se pague o preço. É necessário que se pague o preço de rejeitar as preferências. É necessário que se pague o preço de rejeitar as preferências, porque muitas das vezes nós queremos: não, eu só vou ouvir o que for dito se for o Rian que falou. Porque o Rian é quem me lidera aqui, porque o Rian é quem faz. Porque se o Rian falar comigo, eu obedeço. Mas se a Ana falar, já não dá. Não, você precisa respeitar quem foi colocado como líder sobre você. Você precisa entender que Deus ele tem uma liderança sobre você, mas Ele colocou um homem, uma mulher de Deus para te liderar. Ele colocou alguém à frente do trabalho para te guiar. E você precisa respeitar. Mas se você falar assim: mas a minha preferência era não sei quem, aí você
fora do que Deus tem para você, né? O segundo preço a ser pago é reconhecer as diferenças e a diversidade, a individualidade das pessoas na igreja. A gente entende que numa igreja nem todos os louvores que cantarem você vai gostar, vai concordar. Ah, mas eu não gosto desse louvor aí, não vou querer que cante mais ele. Não dá, é o caso da irmã. Não, estou lá na igreja, mas não gosto da parede preta. E aí ela joga num grupo. Está entendendo? Acontece de que algumas coisas você realmente não vai concordar dentro da igreja, mas precisa concordar que é o lugar onde Deus vai transformar e mudar as vidas. Precisa concordar que nem tudo. Eu já tive, ontem eu até falei com a irmã, eu falei assim, rendeu mais de 3 horas no telefone por causa de um sinal que a irmã fez lá numa live. E mas não, porque é isso, por causa daquilo, isso e aquilo e tal. Não, porque a irmã está se exibindo no louvor, porque o outro está se exibindo não sei onde, porque o outro faz isso, porque o outro faz aquilo, porque eu não gosto de teatro, porque eu não gosto de louvor, porque eu não gosto dessa bateria, porque é muito alto. As pessoas questionam de tudo. Mas a verdade é que um corpo, ele não vai ser só feito pela mão, ele não vai ser só feito pelo pé. Existem vários membros que vão trabalhar juntos para que o corpo funcione bem. Está entendendo? Estar em unidade é viver uma aliança com os seus líderes. Eu ouço alguns líderes, eu ouço algumas pessoas dizendo, eu já ouvi isso várias vezes. Eu estou aqui, mas eu não concordo com esse pastor, não. Eu sou pastoreado por não sei quem lá. Uma vez um irmão falou para mim que ele era pastoreado por um pastor lá na televisão. Aí ele só mudou de ideia quando ele viu um pastor dando um selinho lá no... Aí ele falou assim, opa, isso aí não dá para mim não. Aí ele desistiu. Tá entendendo? Ele falou assim, não, mano, sou pastoreado por um pastor lá. Na hora que ele viu o pastor dando um selinho no outro, ele falou, não quero mais não. Aí mudou a história. Mas a verdade é que muitas vezes a pessoa está aqui, mas eu não concordo com isso, que não sei o quê. E aí ela quer ouvir e ser pastoreado por outra pessoa. Está entendendo? Só que quando a gente entende o poder da unidade e o poder da aliança, o poder de entender a tua liderança, isso faz com que você prospere. Eu me lembro que muitas das vezes eu chegava ia para as conferências e voltava das conferências falando assim, cara, esse negócio não vai dar certo. Esse negócio é muito louco. Quando, por exemplo, a gente foi para a conferência e ouviu sobre a casa de paz, eu falei assim, pastor, acho que não vai dar muito certo não, porque a gente já tem as células, a gente faz isso, faz sei o quê. Pô, mais a casa de paz. Não, vamos lá. Se o pastor lançou esse projeto, a gente precisa concordar e avançar. Quando eu me vi, eu já estava com 14 casas de paz. Tá entendendo? Eu achei que o negócio dele era certo, daqui a pouco eu fiquei apaixonado pelo negócio, que eu já tinha 14 casas de paz, já tinha enviado líder para tudo quanto é lado, e vamos para lá, e vamos para isso. Daqui a pouco nós unimos com a galera, botavam umas 8 pessoas dentro do carro, levavam para o Quitandinha Amazonas e fazia evangelismo, iniciava a casa de paz. E sabe, coisa linda. Por quê? Por mais que eu às vezes não entendesse o propósito do que o pastor estava falando, eu falava assim, pastor, não entendi, mas estou contigo. Não entendi, mas eu tenho uma aliança porque o Senhor é meu pastor e eu vou avançar na tua palavra. Está entendendo? A palavra que ele liberava sobre a minha vida e falava assim, nós vamos avançar porque o projeto é esse. Eu agarrava firme com ele e falava assim, não importa o que eu pense, mas não importa o projeto que Deus colocou na vida do meu pastor. Não importa o que eu acho que é certo, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Lucas capítulo 5 é lindo. Pedro nem discípulo de Jesus era. Mas Jesus falou para ele, vai lá, entra em águas mais profundas e lança a rede.
E agora é de dia, não está mais certo. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Está entendendo? Então muitas das vezes, se Deus está falando contigo através do teu pastor, se Deus está te dando uma direção, ei, em nome de Jesus, lança a rede. Em nome de Jesus, se alinha ao projeto e grandes coisas Deus vai fazer na tua vida, no teu ministério. Você vai avançar, porque é Deus quem lança uma palavra sobre esse lugar. Tudo que Deus tem falado, Ele tem cumprido sobre esse ambiente. Então, se você faz parte disso, viva esse propósito. Ou seja, você não determina a visão. Esse dia eu falei até com um irmão, muitas das vezes nem eu determino a visão. Por mais que eu seja um pastor aqui, eu falo, Deus, esse negócio aí não vai dar certo. Deus, essa cobrança aí em mim. E aí Deus fala, tem que ser assim, tem que mudar isso, tem que transformar aquilo, tem que fazer assim. E aí a gente faz o quê? Segue a orientação do Senhor. Segue o que Deus está falando. Segue o que Deus está mostrando. Tem coisas que a gente vive hoje, que eu escrevi em 2016. Porque Deus falou, vai ser assim, assado, vai ser isso, isso, isso. E eu fui escrevendo tudo. E tem tudo escrito. Aí o irmão veio questionar comigo um tempo atrás. Por que isso, por que aquilo? Por que aí? Eu falei, cara, eu só estou vivendo o que Deus falou lá atrás que eu cumpri. 2016 eu escrevi, está tudo ali, tu quer ler? Estava escrito, impresso, apesar de que eu tenho no computador, mas todas as coisas que estamos vivendo hoje são coisas que eu escrevi em 2016, sem ver nada, sem um microfone, sem um púlpito, sem cadeira, sem nada. E Deus falando, vai dar certo. Aí olhamos um espaço que tinha cadeira, que tinha púlpito, mas não tinha microfone. E começamos. Mas as cadeiras não eram nossas. O púlpito não era nosso. Mas estávamos lá, pregando o evangelho. Até o momento que Deus falou assim, agora é hora de ir para a independência, sai daí. Mas não tem púlpito, não tem cadeira, não tem nada. Aí eu falei com o dono do prédio, ele falou assim, eu te vendo tudo. Eu falei, maravilha. Peguei e comprei tudo. E viemos para a independência. Está entendendo? Deus dando uma ordem, dando uma direção e abrindo as portas. Aleluia. Nós viemos para a independência, sem nada, sem ninguém. E Deus falando, vai embora, vai acontecer. E as coisas foram acontecendo. 2016, 17, 18, 19. E hoje você está aqui. Parte do projeto de Deus lá de trás. Parte da visão que Deus nos deu lá atrás. E aí, você vai ficar pasmo comigo agora. Isso é só o início. É só o começo do que Deus vai fazer. Logo e logo, nós não conseguiremos ter apenas um culto. Teremos que ter 2, 3 equipes de louvor. Esse espaço aqui vai ficar pequeno. Talvez tenhamos que ir para outro lugar. Daqui a pouco a irmã falou, eu vou casar. Vai casar lá onde que a gente vai comprar o local. Está entendendo? Então vai casar num espaço gigantesco. Está entendendo? Eu creio no que Deus falou comigo lá atrás. Aí um cidadão falou assim, pô, mas a tua visão é de maluco, papai. Tu tá pregando para uma igreja que não tem 10 pessoas. E acreditando que tem 1000, eu falei, mas foi o que Deus falou. E aí está acontecendo, dia após dia. Deus tem acrescentado, dia após dia, Deus tem mostrado que a visão que Ele nos deu vai se cumprir. Amém? Amém? Maravilha. Eu sempre que falo de unidade, eu lembro das formigas. Muitas das vezes você vê uma formiguinha lá carregando a folha até um determinado local. E acontece de que, na hora que ela chega no ninho, aquela folha é grande demais para entrar no ninho. Vocês já perceberam isso? Ela vem com a folha grandona, chega no ninho, você fala assim, já era, trabalhou à toa, trabalhou em vão. Mas não, ela bota a folha, entra no ninho lá, no formigueiro, nem é ninho, é formigueiro, volta com mais um monte de formiga, e elas vêm picando a folha e vão entrando. É algo poderoso na unidade que elas têm.
É algo poderoso que acontece. Está entendendo? Agora, se a igreja entender o mesmo propósito, você pode ter certeza que, por mais que a gente lute juntos, nós vamos alcançar o que Deus tem que fazer nesse lugar. Amém? Quero te pedir para se colocar de pé.